Olá, meu nome é Cássio Scarpinella Bueno, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse plantão de dúvidas sobre o novo CPC da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo. Aliás, como já tive a possibilidade de falar anteriormente, falo agora e continuo a falar, uma iniciativa absolutamente fundamental da ESA de São Paulo e que deve ser seguida, deve ser divulgada, deve ser multiplicada. Nós estamos agora com 1 mês e meio, quase 2 meses de entrada em vigor do novo CPC e os colegas advogados, as colegas advogadas sabem muito bem que o código tem gerado uma infinidade de dúvidas, de questionamentos práticos, teóricos importantes e, na medida do possível, essas questões merecem aqui uma reflexão e uma resposta dos colegas todos que vêm se predispondo a ajudar, a contribuir, ajudar a pensar, né, os colegas para superar esses problemas e para que então o código desempenhe suficientemente bem o seu papel na prática forense, né? Todos nós sabemos o processo não pode atrapalhar, não pode ser um empecilho para o direito material, controvertido, mas muito pelo contrário, a expectativa é que o Código de Processo seja um instrumento adequado para a realização do direito material controvertido. Nesse encontro de hoje eu quero falar um pouco da tutela provisória. Vários questionamentos têm sido enviados aqui ao plantão de dúvidas sobre o novo CPC, falando da tutela provisória. Então, por isso eu selecionei algumas questões, algumas desde o início até desse programa aqui da ESA da OAB e algumas até mais recentemente vem trazendo à tona como é que faz a tutela provisória, como é que eu requeiro a tutela provisória, isso aqui era consolidado na jurisprudência e agora como é que eu faço? Então, nesse sentido, eu espero poder aqui reunir algumas informações, alguns elementos que possam contribuir para o senhor advogado, para a senhora advogada no seu dia a dia forense. Para isso, se me permite uma explicação prévia, uma explicação genérica. Vejam, o novo CPC, ele quis abolir a dicotomia tutela antecipada e processo cautelar, né? Advogado ou advogado bem sabem que antes da entrada em vigor do novo CPC, então pensando ainda no Código de 73, nós tínhamos uma discussão muito importante, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, sobre a distinção entre a tutela antecipada, né, o artigo 273 do Código de Processo Civil anterior e o processo cautelar, os artigos 796 e seguintes do novo CPC, aliás, todo um livro, né, dedicado do CPC de 73 àquilo que chamávamos e chamamos, por que não, de processo cautelar. No entanto, a grande discussão teórica e prática era justamente saber, mas qual é a linha divisória de uma tutela antecipada, de uma cautelar? Até quando é que eu peço uma tutela cautelar e quando é que eu peço uma tutela antecipada? Então, num primeiro momento, o novo código, ainda quando estava sendo elaborado, né, o anteprojeto de novo Código de Processo Civil, elaborado pela Comissão de Juristas, procurou resolver esse assunto. Acabou dizendo, olha, vamos eliminar essa distinção entre cautelar e antecipada, porque a prática vem demonstrando que é muito difícil essa linha divisória e que, bem ou mal, há razões diversas, há procedimentos diversos, há até mesmo elementos diversos que distinguem uma da outra. Então, isto, no anteprojeto de novo código, era muito claro, superava-se essa distinção. Bom, o anteprojeto foi entregue ao Senado Federal em 2010 e lá no Senado Federal o projeto aprovado foi no sentido de manter esta superação da dicotomia. Quando se lê o projeto de código aprovado no Senado Federal, não havia essa discussão. Então, tutela antecipada e tutela cautelar, essa é a grande verdade, haviam sendo fundidas numa outra espécie que acabou sendo chamada lá no projeto do Senado, assim como no anteprojeto, de tutela de urgência e tutela da evidência. Como todos nós sabemos, o processo legislativo no Brasil é bicameral, então, saindo o projeto do Senado, ele foi enviado à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, por N razões, né, houve uma mudança muito grande do projeto como um todo e especificamente para nós, também na então chamada tutela de urgência e tutela da evidência. O Instituto lá passou a ser chamado de tutela
antecipada, uma tutela antecipada que, apesar do nome, era uma visão muito mais ampla, muito mais diferenciada daquilo que estávamos habituados com base no Código 73, e assim ficou. O projeto da Câmara, aprovado em 2014, em março de 2014, tratava do Instituto numa perspectiva diversa, generalizando a nomenclatura tutela antecipada. O colega advogado, a colega advogado pode até me perguntar, mas haveria lá uma tutela antecipada mesmo, e uma tutela antecipada cautelar? Sim, mais ou menos era isto que o projeto da Câmara dos Deputados, sendo bem prático, bem direto ao ponto, se me permitem, propunha. E aí, ainda sabemos, quando a Casa Iniciadora tem o seu projeto reformado, substancialmente alterado pela Casa Revisora, no caso, o projeto do Senado foi substancialmente alterado pela Casa Revisora, a Câmara dos Deputados se põe a necessidade de o projeto voltar à Casa Iniciadora. E o Senado Federal, na sua volta, isso é que é interessante, ele acabou criando uma terceira forma de resolver esse problema. Então ele acabou dando uma nomenclatura nova ao Instituto, ele acabou chamando de tutela provisória, e aí é que está, permito-me dizer, porque este é um problema que, infelizmente, era para ter sido superado, e na minha opinião, e na opinião de vários colegas que vêm estudando o tema, isto acabou não sendo superado na versão final, que é justamente o que acabou sendo promulgado no Diário Oficial da União, que é, em suma, o novo Código de Processo Civil já em vigor. O que aconteceu? O Senado, então, na reta final do processo legislativo, abandonou aquela nomenclatura tutela de urgência, tutela da evidência, mesmo a nomenclatura tutela antecipada, acabou substituindo aqueles nomes por outro, tutela provisória, então o nome genérico agora do Instituto é tutela provisória, deu ao tema todo um livro, o livro 5 da parte geral, artigos 294 até o artigo 311, todos eles dedicados à tutela provisória. E aí o que existe ainda, o que a mim me parece até muito correto, que vem lá do anteprojeto, que vem ainda do projeto do Senado, é a fundamentação da tutela provisória. Então a tutela provisória, ela pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. O que é urgência? Para nós aqui, indo direto ao ponto, a tutela provisória fundamentada na urgência é o nosso bom e velho periculum in mora. São aquelas situações em que o autor quer uma determinada medida para evitar ou para minimizar um dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, no Código 2015, continua sendo a tutela provisória fundamentada na urgência. Agora, existe um fundamento novo, que em rigor nós não tínhamos, pelo menos nós não tínhamos de forma sistemática, de forma clara no código anterior. Então há também a possibilidade, agora, com o código de 2015, de a nossa tutela provisória ter um fundamento diverso, não a urgência, isto é, não o periculum in mora, para usar a nomenclatura que todos nós estamos habituados, mas a tutela provisória fundamentada na evidência. E aí eu vou dar uma olhada depois lá com todos no artigo 311 do Código. Então aí é uma situação em que a tutela provisória não se baseia na urgência, mas se baseia em outros elementos que o Código chama de evidência e que querem insinuar uma perspectiva de que o autor tem mais direito do que o do réu. Tá? É uma questão interessante, isso não é tão claro em todos os incisos do 311, sobretudo quando contrastamos o inciso 1º com os demais 3 incisos, mas a ideia clara da tutela provisória fundamentada na evidência, até por causa do caput do artigo 311, é que ela é uma espécie de tutela provisória, o gênero tutela provisória, fundamentado na evidência, no sentido de que é uma tutela provisória sem urgência. Então, é uma ideia antitética à de urgência. Tem com urgência, tem sem urgência, que o Código chama de tutela provisória da evidência. Essa ideia, aliás, está muito clara no artigo 294, caput do Código de 2015. Diz lá, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. O problema é que vem o parágrafo único. O parágrafo único ele repete uma ideia que nós já conhecíamos do
Código de 73 e desenvolve uma outra ideia que nós conhecemos do Código de 73. Só que aí, permito-me dizer, é que surgem eventuais questionamentos importantes, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. O que diz o parágrafo único do 294 do novo Código? Ele diz: a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então aqui é como se dissesse, a tutela provisória é um gênero, a sua fundamentação pode ser de urgência ou da evidência, e pela letra do Código, embora a doutrina venha duvidando disso, venha criticando isso, venha indicando, mas só para facilitar a nossa exposição, a tutela provisória de urgência, ela ainda pode ser com viés cautelar ou antecipatório, ela ainda pode ser antecipada ou antecedente, desculpa, ou incidental. A gente pode até falar, bom, a tutela antecedente é aquela que a gente chamava de processo cautelar, né, requerida antes da formulação do pedido principal. Pergunta, é essa a ideia que está preservada no Código? A resposta é sim, esta é a ideia. O que muda, e muda bastante no Código, é que a tutela provisória antecedente no Código, a bem da verdade, é uma forma de dar início ao processo, né? Mais do que preparar uma ação futura, preparar um processo futuro, a tutela provisória antecedente é uma forma de dar início ao processo. Então, o mesmo processo que é iniciado com a tutela provisória, terá em algum momento uma emenda ou uma apresentação, né, uma emenda de petição inicial, ou a formulação, a apresentação de mais um pedido que complementa aquilo que já foi pedido, que já foi formulado antecedentemente. Enquanto que a tutela provisória incidental é aquela, muito comum na prática, requerida já ao longo do processo, desde a petição inicial. Aliás, permito-me dizer, isso é importante até para responder algumas das perguntas formuladas pelos colegas, é muito importante a gente entender isso, é muito comum na prática e espero eu que com o Código de 2015 essa prática se torne ainda mais comum no sentido de a própria petição inicial formular um pedido de tutela provisória. Por quê? Aí é que vem a questão. Sendo incidental, formulada já com a petição inicial ou ao longo do processo, o Código 2015 é muito claro. Pouco importa se aquela tutela provisória, formulada incidentalmente, tem caráter cautelar ou antecipatório. Isto é, se é uma tutela provisória cautelar ou se é uma tutela provisória antecipada, não faz diferença. O que, permito-me dizer, é o melhor dos mundos teóricos e práticos. Só que, se a tutela provisória for formulada antecedentemente, e aí uma enorme novidade do Código, faz toda a diferença a tutela provisória ter caráter cautelar ou caráter de antecipada ou antecipatório, faz diferença. E alguém poderá já perguntar, mas Cássio, você me desculpe, tutela antecipada, antecedente? Como assim? Eu não conheço, eu só conheço o processo cautelar preparatório, portanto, tutela cautelar preparatória. Pois isso é importante, querido amigo advogado, querida amiga advogada. O Código inova nisto. O Código ele cria uma nova modalidade de tutela antecipada, que é esta, requerida antecedentemente. Em suma, por enquanto, basta entender, eu formulo um pedido de tutela antecipada antecedentemente, apenas indicando os elementos do pedido de tutela final. E aí tudo vai depender do comportamento do próprio réu. O juiz concede essa tutela antecipada, que eu requeiro antecipadamente, e a ideia, né, antecedentemente, essa tutela antecipada que eu requeiro antecedentemente, e aí a expectativa até que eu nem precise formular o pedido de tutela final, desde que o réu não recorra daquela tutela. É o que, a essa altura, a amiga advogada e o amigo advogado já ouviu falar, tem sido chamado de estabilização
da tutela antecipada. Então são, na verdade, duas figuras novas aqui. A tutela antecipada antecedente, como um todo, é uma figura que nós não conhecíamos até então, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, e a outra figura é essa, que é uma decorrência, é uma das consequências da formulação do pedido da tutela antecipada antecedente, qual seja a possibilidade de estabilização, o que vai depender de determinadas circunstâncias práticas, teóricas e legislativas aqui, que a gente vai, ao longo das perguntas, vai procurar responder. Fora disso, apenas para que tenhamos uma sistemática mais ampla, né? O código mexe muito com várias coisas e lá no finalzinho, lá no livro complementar, tem um artigo importante, sobretudo para o advogado que é advogado público, advogada pública, procurador do Estado, município, da União, Fazenda Nacional, etc., ou até o advogado, a advogada que litiga contra a Fazenda Pública, né? Então temos lá um artigo importante, o artigo 1059 do novo Código, que vai dizer o quê? Olha, aplica-se à tutela provisória as mesmas restrições que já existiam no ordenamento jurídico brasileiro quanto à não concessão de liminar em mandado de segurança, tanto que o 1059 faz expressa remissão ao artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, que é a lei atual, né, em vigor do mandado de segurança, e também aplicam-se as restrições que existiam de cautelares contra a Fazenda Pública. Por isso que esse mesmo artigo 1059 faz remissão expressa aos artigos 1º, 2º, 3º da Lei 8437 de 92. E além do mais, esse mesmo artigo 1059 diz que se aplica lá o artigo 4º da Lei 8437 de 92, a tutela provisória, o que significa dizer que também em relação à tutela provisória caberá o chamado pedido de suspensão. O juiz da primeira instância concede uma tutela provisória contra a Fazenda e a pessoa de direito público, por intermédio do seu advogado, do seu procurador, da sua advogada, da sua procuradora, formulará um pedido de suspensão perante o presidente do tribunal, alegando que aquela decisão gera, em última análise, algum conflito, alguma consequência prejudicial à ordem pública, tá? E uma última observação genérica que eu faço, e aí passamos a algumas das perguntas, depois dessa breve introdução, é a recorribilidade, né, da decisão concessiva ou da que nega a tutela provisória. Eu mesmo tive a oportunidade, num dos outros quadros aqui gravados, nesse belíssimo cenário da ESA, da OAB Central de São Paulo, de falar do agravo de instrumento. Então o colega que não viu pode achar aí o quadrozinho, né, para ver outros colegas falando. E o agravo de instrumento no código tem aquela característica, né? Só é agravável de instrumento a decisão definida como tal lá no artigo 1015 do código. Então temos lá um rol sobre as decisões interlocutórias agraváveis de instrumento ou não. Bom, para nós, quando o tema é tutela provisória, temos aqui, felizmente, algo muito facilitado. O código diz lá com todas as letras, olha, da decisão interlocutória que concede ou da que não concede, da que indefere a tutela provisória, da que concede e da que indefere a tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Tá? Então, ótimo. Para nós, quando o tema é tutela provisória, não existe a discussão que existe para outras interlocutórias, para os outros temas, sobre a recorribilidade ou não. E com detalhe, querido amigo advogado, querida amiga advogada, o agravo de instrumento contra tutela provisória ou a favor da tutela provisória, né, contra a decisão relativa à tutela provisória, seja ela, repito, concessiva ou indeferitória, aceita sustentação oral, que é uma enorme novidade em relação ao código anterior, onde todos nós sabemos, nenhum agravo de instrumento admitia sustentação oral, pois agora admite e justamente, né, vem a calhar aqui, coincidentemente, o nosso tema de hoje, desse nosso quadro da tutela provisória. Então, são essas as observações genéricas e com isso eu tomo a liberdade de passar aqui a responder algumas das questões que nos foram enviadas. Tá? Então, vou olhar nessa câmera agora. 9. Então, pergunta número 9. Gostaria de saber se a cautelar preparatória,
e aqui o colega ou a colega, exibição de documentos, por exemplo, passou a se chamar tutela da evidência. Veja, em rigor não. Veja, a tutela provisória, que passa a ser o gênero, né? Passa a ser o nome genérico. Esse mix de tutela cautelar, processo cautelar e tutela antecipada, passa a chamar tutela provisória no novo Código. E nós vimos, o 294, parágrafo único, é muito claro com relação a isso. Existe a possibilidade da tutela provisória, seja ela antecipatória, isto é, satisfativa, como é um caso de exibição de documento. Eu pego o documento, analiso o documento e já vejo. Seja ela cautelar, cautelar no sentido de apenas assegurar o resultado útil do processo futuro, né? Então, portanto, sem viés satisfativo, ambas, e aí uma enorme novidade, repito o que eu falei, ambas admitem a sua formulação antecedentemente. Tá? Tutela antecipada, antecedente, está lá prevista no artigo 303, a petição inicial tem que observar o 303, enquanto que a tutela cautelar antecedente, aqui a gente sempre chamou de cautelar preparatória, agora a tutela provisória cautelar antecedente, tem lá as regras da petição inicial e do procedimento a ser observado nos artigos 305 e seguintes, especialmente o artigo 305. Então, o que é correto dizer? Que estas situações, de acordo com o Código, de acordo ainda com o artigo 294, embora já exista alguma controvérsia na doutrina, são situações de urgência. Isto é, o fundamento da tutela provisória é a urgência e não a evidência. Tá? Agora, mais do que isso, aqui a pergunta também nos permite chegar a tanto, aqui na pergunta 9, o que continua a existir no Código de 2015, assim como já existia no Código de 73, é a própria exibição de documento. Então, esta medida de requerer a exibição de documento perante a outra parte, perante um próprio terceiro, eventualmente o próprio juiz determinar de ofício a exibição de documento perante uma das partes ou perante terceiro, ela continua existindo e está regulamentada no Código exclusivamente como mecanismo de prova. Tá? Então aqui, mais do que saber se aquilo é uma tutela provisória, se ela tem viés cautelar, antecipatório, se ela é antecedente ou incidente, permito-me dizer, né, com os olhos voltados para a teoria, mas como sempre, os olhos e a atenção do processualista também precisam ser voltados para a prática, com os olhos voltados. Eu vou formular um pedido, né, não de tutela provisória, mas de exibição de documento ou coisa. Ah, mas e se for um pedido preparatório? Bom, eu posso formular, o Código me permite formular um pedido de exibição de documento ou coisa mesmo antes do processo principal. Então aí eu vou unir aquilo que o próprio Código chama de produção antecipada de provas, o artigo 381 do Código, né, com a sistemática que o Código regulamenta como exibição de prova, como meio de prova, e eventualmente, até para robustecer uma urgência ou alguma outra situação, trazer também como fundamentação jurídica do cabimento da medida, algo que está nos artigos 294 a 311. Então, é uma tutela da evidência? Bom, não necessariamente, ou muito provavelmente não será. Será certamente mais baseada na urgência, mas mais do que isso, eu repito, o próprio Código se encarrega, né, de nos conduzir à pertinência da medida, independentemente deste viés de tutela provisória e assim por diante. Uma outra questão, essa aqui é a número 12 da nossa lista, diz assim: sabemos que o novo CPC eliminou as chamadas ações cautelares. Sendo assim, gostaria de saber qual é a peça e o procedimento para imprimir efeito suspensivo ao recurso ordinário na Justiça do Trabalho. Eu respondo aqui para esta Câmara. Veja, para chegar à Justiça do Trabalho, eu tenho que enfrentar necessariamente o artigo 15 do novo CPC. O artigo 15 fala da aplicação subsidiária e supletiva do processo civil, do Código de Processo Civil, à CLT, às leis do trabalho. Então, nessa perspectiva, aceitando que o Código, né, de Processo Civil aplique-se supletiva e subsidiariamente ao processo de trabalho, eu já não terei uma
cautelar para obter efeito suspensivo ou recursos. E mesmo o colega ou a colega que não atuam na Justiça do Trabalho, isso é importante, porque a resposta é a mesma, porque aí é o sistema do CPC, já que a CLT nada diz especialmente sobre isso. Já não serão cautelares para obter efeito suspensivo a recurso nenhum, seja o ordinário trabalhista, seja a apelação aqui do processo civil. Serão, então, logo interpostos os recursos, aqui eu estou falando com base no Código de Processo Civil, porque isto muda no Código de Processo Civil, não há mais juízo de admissibilidade da apelação na primeira instância, eu só interponho a apelação, o juiz abre vista, na verdade o cartorário vai abrir vista para as contrarrazões e com ou sem as contrarrazões o processo, a apelação vai para o tribunal. Eu já vou requerer diretamente ao tribunal a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso está muito claro lá mais para frente no Código, no artigo 995. É interessante, o Código não trata isso como cautelar, não trata isso como tutela antecipada, não trata isso como tutela provisória. Trata apenas como uma hipótese de se formular um pedido ao tribunal para a concessão do efeito suspensivo. E o que eu vou fundamentar esse meu pedido? Bom, ora, eu tenho urgência, no caso da execução trabalhista, até uma execução provisória, que já se inicia de lei, né, porque a própria lei trabalhista tira o efeito suspensivo na lei, ou alguma outra circunstância que cause prejuízo, ou até mesmo, isso é que é importante, uma situação de tutela da evidência. Olha, ao que tudo indica, eu vou obter êxito no meu recurso, eu vou reformar aquela sentença. Então, ao que tudo indica, eu preciso de uma tutela provisória da evidência para essa finalidade, mas são meros pedidos. Se me permitem os colegas advogados e advogadas na prática, vale a pena extirpar dos nossos modelos de petições o nome cautelar para obter efeito suspensivo e pedido de efeito suspensivo com base aqui no 995, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. Deixa eu pegar uma outra lá da frente agora, que eu separei ainda para essa etapa. Aqui temos a seguinte questão. A estrutura, 122, a estrutura de tutela provisória de urgência incidental deve ser igual à de petição inicial, mas direcionada ao mesmo juízo da ação, mesmo órgão jurisdicional da ação, digo com o valor da causa, pedido de citação e tudo mais. Vejam, quando eu estou falando de uma tutela provisória incidental, né? Desde que eu a requeira na petição inicial, então o que eu vou ter? Eu vou ter uma petição inicial que vai observar as regras genéricas aplicáveis a qualquer petição inicial. No caso do processo civil, o artigo de referência agora é o artigo 319 do Código de Processo Civil. Vou observar lá, não está no 319, mas caso eu formule um pedido de tutela provisória, eu abrirei um capítulo na minha petição inicial, lá da tutela provisória, na qual eu vou demonstrar que existe pelo menos um fundamento para a minha tutela provisória, qual seja a urgência, como eu disse, é o nosso bom e velho periculo in mora, ou a evidência. A evidência, como eu disse, uma situação em que não há urgência, mas há tutela provisória, de acordo com uma das hipóteses do artigo 311, abuso de direito de defesa do réu ou manifesto propósito protelatório, e as demais situações são situações em que documentalmente eu consigo provar que o autor tem mais razão que o réu, em algumas situações, de acordo com o que os tribunais vêm decidindo sobre esta questão. A grande vantagem da tutela provisória incidental, que é, como eu já disse, e repito agora, aquela fundada com base a partir da petição inicial, ao longo do processo, mas a partir da petição inicial, é que não faz diferença, né? Não importa se ela tem viés de tutela antecipada, portanto satisfativo, ou se ela tem viés de tutela cautelar, portanto meramente assecuratório. Essa distinção ela só faz diferença para quando a hipótese for de tutela provisória requerida antecedentemente. Aliás, é por isso que eu incentivo os colegas a formularem os seus pedidos de tutela provisória, sobretudo nesse início de vigência do Código. Fazer um esforço mesmo, se for o caso, deixar de dormir uma noite, fazer um esforço para elaborar uma petição inicial caprichada, com pedido, causa de pedir, valor da causa e tudo o que o mais o 319 exige, o pedido de audiência de conciliação e mediação, que eu tive a oportunidade de discutir com vocês em outra oportunidade, mas também o pedido de tutela provisória,
repito, seja ele fundamentado em urgência e ou em evidência, porque isto facilita, do ponto de vista prático, o trato dessa tutela provisória. Tá? Com isso eu fecho, por causa do nosso tempo, esse quadro. Espero encontrá-los em outra oportunidade, respondendo outras questões não menos pertinentes do novo CPC. Um abraço e até lá.